Olá, Sebrae Delas no ar para você. Hoje nós vamos começar conversando sobre a busca pelo equilíbrio das múltiplas jornadas da mulher empreendedora. Será que dá para conciliar carreira, família e sonhos? Ela transformou esse dilema em protagonismo. Adriana Locke, seja muito bem-vinda ao Sebrae Delas. É uma honra te receber. Obrigada, Sibeli. A honra é toda minha. Faz tempo que eu queria vir aqui. Eu já estive em outras oportunidades com o Alexandre no Produtos e Serviços, no Fala Sebrae, e eu via você conversando e eu pensava, um dia eu ainda vou ser entrevistada pela Sibeli. O dia chegou e espero que seja o primeiro de muitos. Espero também. Você tem muito a compartilhar conosco. Eu queria começar com você se apresentando com as suas tantas versões e falando já do livro Mulheres Equilibristas, que diz tanto sobre os desafios da mulher empreendedora, né, Adriana? Sim, isso mesmo, Sibeli. A minha primeira formação foi administração e aí depois eu fui para uma pós em consultoria empresarial. Isso lá no Paraná, em Cascavel. E aí, o que eu percebi? Que quando ia fazer consultoria, quando o dono ou a dona estavam bem, o negócio ia bem. Quando não, você já entendeu? Quando não estava, o negócio não ia bem. E eu pensava, tá, além de administradora, especialista em consultoria, eu preciso entender de gente. Aí fui buscar uma outra pós que é em psicologia aplicado a negócios. E aí eu comecei a perceber e me encantar mais por pessoas do que por processos. Ambos são importantíssimos, né? Mas o meu olhar foi mais cuidadoso para pessoas. Aí veio o Empretec, onde fiz como participante, me encantei. Já era instrutora, palestrante, coloquei como meta ser facilitadora desse programa. Esse foi um grande desafio, porque quando eu entrei, agora a gente já entra no nosso tema, eu era a única mulher. Então, tinham colegas que não me queriam na equipe, porque realmente era um universo muito masculino. Eu estou falando de 2003. E... Enfim, ali foi preciso muita persistência que nós mulheres temos. Eu tinha uma meta clara, era um sonho meu que aí eu conto no livro lá de quando eu era estagiária, mas isso é um outro capítulo. Então, tinha um significado pessoal muito grande ser instrutora do Empretec. Principalmente, Sibeli, porque eu abri porta para outras. Hoje, as instrutoras mulheres todas também já são líderes e a equipe está equilibrada entre homens e mulheres, o que é fantástico, porque ganham os participantes, porque eles têm a versão feminina e masculina dos comportamentos que se complementam, ganha a sociedade como um todo. É incrível, né? A gente percebe como uma mulher abre porta para tantas outras, uma tem que ir lá abrir, né? Sim. E ela acaba acolhendo e também incentivando outras a se desenvolverem nessa jornada, né? Falando em jornada, essas múltiplas jornadas, você viveu, você começou a perceber em outras mulheres e foi o que te trouxe toda a inspiração para esse livro. Sim. O livro, na verdade, nasceu de um desequilíbrio na minha vida. Quando, em 2009, veio minha separação. Ninguém casa para separar, né? Então, foi um grande baque. O meu filho tinha, na época, 4 anos. Um bebê. Um bebê. E aí, Sibeli, claro, e quem já separou sabe do que eu estou falando, a gente administra todas aquelas dores, as frustrações, o fracasso, aquilo tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu via que tinha mulheres que tinham conseguido. E eu pensava, o que elas fizeram que eu não consegui fazer? Aí eu mergulhei numa bibliografia nacional, internacional, não satisfeita, aí eu fui entrevistar. Aí cada palestra que eu fazia, eu colocava enquete com algumas perguntas, que confirmavam alguns padrões de comportamento. 10 mil mulheres depois, né? Porque você, tanto nessas enquetes, nas palestras, quanto em conversas, você permeou por esse caminho todo, por essa jornada, para identificar esse padrão, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco, pensando nisso, claro, um pouco do que você traz aqui, um pouco do que você percebeu nesses padrões. Esses desafios muitas vezes vêm de uma sobrecarga, que às vezes ninguém vê, de uma saúde mental que pode estar sendo prejudicada nesse momento para mulheres que nos veem, de uma jornada invisível, que quando muitas de nós chegam em casa cansada, não pode tirar o sapato e se lançar no sofá e esperar que alguém nos sirva. Tem uma outra jornada, né, a ser enfrentada quando chega em casa. Que ninguém vê, e como se não bastasse isso, ainda a culpa, que muitas vezes rouba de nós a vitalidade. E aí, como é que a gente vai ser produtiva se culpando? O autocuidado, que hoje, felizmente, entrou em moda. Isso é muito sério. Porque nós aprendemos, de novo, há milhares de anos, a servir. E não estou dizendo para não servir, a gente faz isso muito bem. Acho que continuemos servindo, Sim. O mundo precisa.
os nossos cônjuges precisam e a gente faz isso com muito amor. Mas eu sirvo melhor o outro depois que Sou servida também, né? eu me sirvo primeiro. Então, amar o próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Então, eu entendi que não é egoísmo. E olha, foram processos até eu entender que eu vou ser uma mãe melhor depois que eu tiver com um banho bem tomado, com uma noite bem dormida e alimentada. Pode vir um problema que for, que eu vou resolver porque eu estou forte, eu estou bem. Adriana, eu te ouço e penso, né, o quão rico é esse conteúdo e as palestras que você deve, né, compartilhar com elas. E também a sua parceria com o Sebrae, né? Essa atuação no Empretec. Queria que você falasse um pouco também sobre essa sua jornada junto ao Sebrae. Claro. O Sebrae é meu cliente, meu parceiro desde 2001. Então, é um relacionamento longo. Longo. Bodas de prata. Aliás, este ano, né? Isso mesmo, bodas de prata. E o Empretec me ajudou no segundo pilar do equilíbrio, que é o foco no resultado. O que é isso? É aquele trabalho, Sibeli, que não é só... A gente já trabalha muito. É o para quê? Até para suavizar. Eu estou indo para trabalhar para conseguir dinheiro, porque mulher independente é muito bom, que aí eu consigo sair de uma relação abusiva, porque se eu não tenho dinheiro, às vezes eu tenho que me submeter a ficar. Eu tenho que apanhar para não apanhar, para que meu filho não apanhe. Agora, se eu tenho dinheiro, eu tenho decisão. Então, é colocar meta de lucro, meta de faturamento, é trabalhar para este número e, mais importante do que o número, de novo, é o para quê. É aquela viagem que você sempre sonhou e nunca pôde fazer porque sempre priorizou os outros? É aquele carro que o seu está acabado, você precisa, até por uma questão de segurança, você precisa trocar. Enfim, não é o trabalhar por trabalhar, mas é o que eu quero através do meu trabalho. E o Sebrae e o Empretec vem muito nisso. Eu gosto do Empretec, e a gente fala que é uma cachaça, porque ele me transforma também. Então, a cada Empretec eu saio um pouco melhor. E Sebrae é essa riqueza que ajuda tantos empresários, né? Eu tenho feedbacks incríveis, tanto de Empretecos quanto outros programas. Claro que, como o Empretec é minha bandeira, e aí eu conheço mais, eu vou falar dele. Mas eu sei que tem vários programas do Sebrae, do Delas, inclusive, que alavancaram a carreira de muitas mulheres, que escalaram a empresa de muitas mulheres. E isso são muito importantes, que esse foco no resultado. Esse é um recurso externo diferente do primeiro. Adriana, o que você quer que elas sintam ao lerem o seu livro, ao acessarem esse conteúdo? Que pergunta linda. Que sintam-se acolhidas, abraçadas, mas que também tenham um guia, tá? Ok, alguém me entende, eu não estou só. Mas o que eu faço? Priorizar quem vai ter o seu tempo e quais atividades terão o seu tempo. Não dá para todo mundo. Então, tenha claro, meu marido, meu esposo, se agora meu filho ligar, eu sei que é importante, eu vou parar a entrevista porque ele é minha prioridade. Se outras pessoas ligarem, não, depois eu retorno. Então, tem isso claro. E que atividades me são importantes. Essa hoje, para mim, era uma prioridade da minha sexta-feira. Eu tenho mais duas, porque eu entendi que ter muitas prioridades não me torna produtiva. Então, quem é importante para você e o que é importante para você? Depois, rede de apoio. O quarto pilar. Essencial. Não, sem rede de apoio não tem equilíbrio, não tem. Que pode ser a creche, a escola, o cônjuge, o pai do nosso filho, que às vezes a gente não confia. Ah, ele não faz também como eu. Não faz, mas ele faz. E tem uma que faz ainda melhor. Então, dá uma chance para esse pai. Deixa esse pai ser pai. Assim como vizinha, amigos, né? Os filhos adoram dormir um na casa do outro. Deixa dormir. Claro, a partir de uma certa idade, vai ter tua vida de casal. A criança vai adorar, não vai nem sentir sua falta, o que pra gente é horrível. Quanto mais crescem, menos a falta eles sentem. Isso, o que é saudável, né? Então a gente tem que separar. A educadora, a mãe vai sofrer, a educadora vai vibrar. E por fim, libertar seus sonhos. Quando a mulher sonha, e o sonho é ponte para a felicidade, normalmente ela sonha para a sociedade. Ela sonha em empresa, que vai gerar emprego e renda. Ela já... É lindo, porque o feminino já sonha no coletivo. Então, quando essa mulher liberta o sonho, de novo, eu me arrepio, ela, de novo, inspira Nunca é só outras. para ela, não né? é só para ela. Então, mulher, liberta teu sonho, tira da gaveta,
Vamos trabalhar para ele, para a gente ser mais feliz e realizada, porque a gente traz um monte de mulher junto conosco. Ai, maravilhosa, Adriana. Quanta clareza ela trouxe para nós, né? Uma aula aqui para você que está assistindo o Sebrae Delas, para se inspirar. E queria que você encerrasse dizendo como elas te encontram, reforçasse o site da Mulheres Equilibristas. Ok, isso. Então, eu vou começar pelo site www.mulheresequilibristas.com.br. Baixe as ferramentas que tem lá, que são gratuitas. O livro tem nas livrarias, nas principais aqui em Florianópolis, no site da Amazon, da editora Alta Books e também em outras livrarias. Mas acho que a Amazon é preferência nacional, né? Então tem também lá. No Mercado Livre, que também é preferência dos jovens, tem também. Vai ser uma honra estar na sua casa através do meu livro. Adriana, muito obrigada. Como nós já esperávamos, foi maravilhosa. Uma aula para elas. E a gente segue te acompanhando. Até a próxima. Obrigada a você, competente, linda, maravilhosa, que inspira tantas mulheres. Continua no seu propósito lindo e conta comigo sempre. Muito obrigada. A gente segue falando sobre força, protagonismo feminino no próximo bloco. Você vai conhecer a história de uma empreendedora catarinense que transformou desafios em um negócio de referência na área ambiental. A gente volta já. De volta com o Sebrae Delas e agora é hora de conhecer uma história que representa muito bem a força da mulher empreendedora. Mesmo diante dos desafios, inclusive como mãe solo, a Tânia construiu uma empresa sólida em um setor altamente técnico, olha só. Analisar água, garantir qualidade e lidar com normas rigorosas exige mais do que técnica, exige visão. E foi a partir dessa vivência que a Tânia começou a desenhar o próprio caminho no empreendedorismo. Quando que eu vi o sistema de água industrial, torre de resfriamento, caldeira, água potável, eu achei muito interessante. E eu fui fazer química. Então eu fiz química industrial na Universidade de Ibirapuera de São Paulo, me formei lá e comecei a trabalhar com água em campo em 2004. Entre laboratório e campo, o dia a dia na Labor H2O envolve desde a coleta até a análise da água, com foco na segurança e no funcionamento de sistemas industriais. Tem todo um procedimento para estar retirando essa água do ambiente. Então, se eu coletar certo, eu vou estar garantindo o meu ensaio e a minha resposta vai estar ok na hora que for laudar. Então, coleta-se, traz para o laboratório, no laboratório dá a entrada, dessas entradas aí é distribuído para o laboratório de microbiologia ou físico-químico. O nosso ambiental, a nível nacional, ele pede que o próprio laboratório faça a coleta, exatamente por ser uma parte técnica e poder ter um resultado mais preciso. Como nós trabalhamos com amostragem, nós temos uma agilidade na resposta dos nossos relatórios para os clientes. Por trás de cada análise está a responsabilidade de garantir que a água atenda aos padrões e não comprometa pessoas, equipamentos ou o meio ambiente. A importância da análise de água para a indústria é porque muitas vezes eles têm poços artesianos. Esses poços artesianos, eles distribuem nos bebedouros para os funcionários. Existem casos de algumas indústrias aqui na região que realmente a equipe toda ficou com problema e constatou-se que era da água. Então, a importância de estar fazendo um acompanhamento para saber como está a sua água é bem interessante, porque hoje ela pode estar ok, mas amanhã ela pode estar dando problema. Então, constantemente precisa estar fazendo essa análise para ver se precisa de uma correção ou não. Empreender nesse setor também trouxe desafios. Colocar um laboratório para funcionar exige estrutura, conhecimento e a construção de credibilidade desde o início. Eu comecei sozinha, do zero. Então, foram equipamentos, foram cursos, foram conhecimentos e também foi que quando você vê algo mais por cima, você não se aprofunda muito e quando você começa a montar, a trabalhar, percebe que é muito mais complicado.
complicado, porém nada impossível. Mas exige muito de correr atrás, de fazer curso, é muito parte técnica. Então tem que buscar os técnicos realmente para estar trabalhando, para ter um resultado satisfatório. E nessa trajetória, a Tânia não esteve sozinha. O Sebrae foi um apoio importante no crescimento do negócio. Uma parceria que mais tarde se transformaria em reconhecimento. Em 2025, eu fui privilegiada com uma conquista do Sebrae como Mulheres de Negócio de Santa Catarina. Segundo lugar do estado. Foi uma satisfação muito grande, eu não esperava. E essa conquista abriu algumas portas, inclusive hoje eu estar gravando essa entrevista. O Sebrae, ele é muito importante porque ele traz para as mulheres, principalmente, um leque muito grande de conhecimento de novas empresas. E sempre que o Labor H2O precisa de alguma consultoria, alguma auditoria, nós entramos em contato com o Sebrae e a gente consegue fazer com eles isso. O apoio do Sebrae também abriu espaço para conexões. A Tânia passou a fazer parte de uma rede de mulheres que compartilham desafios e aprendizados no empreendedorismo. Com o Sebrae, eu aprendi a ter uma troca de conhecimento com outras mulheres, outras empreendedoras, assim tendo novas ideias, onde eu pude implantar algumas coisas dentro do meu negócio. Então, abriu bastante portas e eu estou aproveitando. Sem atalhos em um setor cheio de desafios, a Tânia seguiu apostando no próprio trabalho e transformou o esforço diário em resultado. É bem desafiador. Quem é mãe solo sabe disso. Quem é mulher também sabe que não é fácil ir para um mercado, muitas vezes fazer visita em clientes, ficar 2 dias fora de casa, ter que deixar seus filhos com alguém. Eu tive um apoio muito grande da minha família. Então eu agradeço muito a minha família que esteve ali ao meu lado. Quando eu precisei, eles me apoiaram. Então essa rede de apoio é bem importante. Quando que estava complicado, ou ainda quando está complicado, eu olho para os meus colaboradores, que eles têm família, olho para os meus filhos e penso, não, a gente não pode parar. Histórias como a da Tânia e a da Adriana também mostram que não existe um único caminho, mas existe sim uma decisão em comum, a de não desistir de si mesma. E é para isso que o Sebrae Delas existe, para apoiar, conectar e fortalecer mulheres que querem empreender e transformar suas realidades. Se você também quer dar o próximo passo, procure o Sebrae aí da sua região e faça parte desse movimento. O Sebrae Delas fica por aqui, mas nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!